Onde Deus colocar você, reflita a luz de Cristo. Graça e paz a todos, Pastor Wagner Melo aqui para mais um devocional, Café com Deus Pai comentado. Esse texto de Mateus, capítulo 5, verso 16, diz assim: Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai, que estás no céu. O texto aqui de apoio ele diz: viva a sua fé de maneira pública e contagiante. Antes de começarmos esse devocional, quero deixar aqui meu feliz Dia das Mães para todas as mães que têm nos acompanhado aqui. Que a graça de Cristo esteja sobre a vida de vocês e que vocês venham ter mais e mais sabedoria para estar educando vossos filhos nessa tão singela obra que é de educação familiar, educação dos filhos. Que Deus abençoe a cada mamãe, tá bom? Um abraço caloroso para cada uma de vocês. Esse texto aqui, Jesus declara que seus discípulos, eles são a luz do mundo. Em um mundo cheio de escuridão espiritual, Jesus procura pessoas que possam refletir a sua presença. A luz, ela tem algumas características. Entre elas é que ela não faz barulho para ser percebida. Ela simplesmente brilha. Esse texto vai nos mostrar algumas lições importantes. A primeira é que a luz foi feita para ser vista. De acordo com esse mesmo texto, só que nos versículos 14 e 15, Jesus disse: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Com isso, Jesus estava falando que a nossa luz, nós não devemos ocultá-la. A luz, ela não foi criada para ficar escondida. Jesus não nos chamou para uma fé silenciosa, mas nos chamou para uma fé que influencia os ambientes em que ela está. Há pessoas que querem ser cristãos sem se posicionar, sem testemunhar, sem refletir Cristo. Só que no reino de Deus não cabe neutralidade. Ou somos de Deus, ou somos das trevas. Quem foi alcançado pela luz de Cristo, inevitavelmente, irá começar a iluminar outras vidas. Esse texto tem mais uma lição para nos ensinar. Antes, convido você a tocar no botão preto abaixo e inscrever-se aqui no canal. A segunda lição é que a nossa luz precisa aparecer através das nossas atitudes, pois o verso 16 vai dizer que para a nossa luz ela deve brilhar diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem. E essas boas obras, eles vendo, o ímpio vendo essas boas obras, glorifiquem o Pai que estás nos céus. Observe que Jesus ensinou que a luz aparece nas obras. Não basta nós falarmos sobre Deus, é necessário nós refletirmos Deus nas nossas atitudes. Tiago capítulo 2, verso 17 diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. A luz, ela se manifesta no caráter, na forma de tratar as pessoas, na honestidade, no perdão, no amor, na integridade do indivíduo. O maior sermão, muitas vezes, não é pregado com palavras, mas é vivido com a vida. As pessoas, elas podem até duvidar do que pregamos, mas terão dificuldade de ignorar o que nós estamos praticando. Ou seja, é uma frase que eu sempre tenho ensinado aqui para vocês. As pessoas ouvem mais o que fazemos do que o que falamos. Será que você pode escrever essa frase comigo aqui nos comentários? As pessoas ouvem mais o que fazemos do que o que falamos. A terceira lição é que a luz, ela vai incomodar quem ama as trevas. Nem todos vão ficar confortáveis com a luz que Deus colocou em você. Porque a luz, ela revela aquilo que está oculto, escondido no íntimo das pessoas. Quando alguém decide viver em santidade, o seu estilo de vida acaba confrontando ambientes, expõe hipocrisias, incomoda a consciência das pessoas. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, Paulo diz: aliás, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos.
Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo diz: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Uma vida santa sempre será um confronto silencioso contra as trevas. Muitos querem o brilho da luz, mas não querem o preço de permanecer acesos. A quarta lição que esse texto nos ensina, antes convido você que quer receber os links de cada vídeo que postamos aqui no canal, no seu WhatsApp, é só entrar no nosso grupo, que está aqui no primeiro, o link está aqui no primeiro comentário fixado. A quarta lição é que a nossa luz deve apontar para Deus e não para nós mesmos. Aqui o verso diz assim: brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que estás nos céus. Essa luz, ela tem que apontar para o céu. Nós temos que viver a filosofia de João Batista, descrita no Evangelho de João, capítulo 3, verso 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. O objetivo da luz não é exaltar o homem, mas revelar a bondade, a grandeza, a misericórdia de Deus. Há uma diferença entre brilhar para aparecer, e brilhar para glorificar a Deus. O Evangelho ele não gira em torno da nossa fama, mas da glória de Cristo. Quanto mais luz de Deus cresce em nós, menos necessidade temos de reconhecimento humano, porque a luz verdadeira não chama atenção para si mesma, ela aponta para Deus. Então, concluímos aqui que Jesus nos chamou para iluminar este mundo. Nossa geração precisa de cristãos que brilhem de verdade. Deus ele não acendeu a sua vida para que você viva escondido espiritualmente. É tempo de nós sairmos dos nossos quartos, das quatro paredes e proclamarmos as verdades do reino. Talvez existam coisas que têm tentado apagar a sua luz. O medo, o pecado, talvez a vergonha, o conformismo. O que é o conformismo, pastor Wagner? É viver aquém daquilo que Deus tem planejado para mim, para você, para nós. Quando vivemos uma vida conformada, nós deixamos de acessar portas que Deus já liberou. Mas também há uma outra coisa que faz apagar a luz de Deus em nós. É o cansaço espiritual. E quando é que nos cansamos espiritualmente? Quando não temos um diagnóstico correto da vida que nós estamos vivendo. Elias ele pede no seu ânimo a morte porque na mente dele somente ele tinha ficado. Mas Deus disse para o profeta Elias: eu ainda tenho 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Você não é o único, Elias, e eles estão se alimentando de pão e água. Em outras palavras, eles eram mais crentes do que Elias, porque Elias estava sendo alimentado com água e carne. Esses estavam a todo aquele tempo sendo alimentados por pão e água. Eu quero desafiar você, onde Deus colocar você, revele a luz de Cristo. Curta, comente e compartilhe esse devocional para 3 pessoas e um ótimo final de semana, um ótimo domingo e uma excelente semana para todos vocês. Forte abraço.